Olá para você que assiste a TV Câmara Botucatu. Este é o Conexão OAB, hoje trazendo um tema um pouco diferente, que sai um pouco dessa área jurídica. Hoje a gente vai falar de bullying. A gente está aqui com a advogada Belmira, que já veio aqui no nosso programa, está retornando para falar desse assunto que é importante, interessante e também um pouquinho polêmico, como você falou para mim agora há pouco, né? Isso mesmo, Carol. Então, é até legal a gente falar, né? Esse assunto veio pra gente aqui no Conexão OAB, porque a gente ficou sabendo que vocês o abordam no projeto OAB Vai à Escola. Então, como que vocês tratam esse assunto com os estudantes? Inclusive, as escolas têm pedido bastante esse tema bullying nas palestras que vocês dão? Sim. A OAB, a OAB São Paulo, né, a qual a gente pertence, ela tem uma comissão, um projeto, onde formou uma comissão de advogados voluntários, né, que vão em nome da OAB até as escolas, abordando temas para alunos do ensino médio, né, temas de direito, de cidadania, né, e vendo assuntos assim voltados mais ao cotidiano dos jovens, né? E aí, quando nós vimos que esse tema estava dentre o rol, né, dos assuntos que deveriam ser abordados, aí eu fui estudar o tema, né? Fui estudar, montei uma palestra e logo no início nós tínhamos o auxílio e a parceria de algumas psicólogas daqui de Botucatu, né? Então, elas ministravam uma parte da psicologia e eu falava a parte jurídica, né? Porque quando começamos não havia nenhuma lei, né, que falasse sobre o bullying, né? E a gente ia até as escolas e falava sobre o tema e tentava trazer uma mensagem distante do juridiquês, né, para os alunos, de modo a atingir alguém que estivesse sofrendo uma ação de bullying, né? Ou tentando voltar também para o agressor, né? Alertando aqueles que acabam participando como testemunhas, né? da ocorrência. E começamos já há 9 anos falando desse assunto. E vai mudando de gestão a OAB e a gente continua, né? E continua importante. Continua importante. Então vamos falar hoje aqui também, né? Vamos um pouquinho. Sim, um pouquinho. Dos reflexos que pode dar, né? Sim. E é sempre legal começar pelo básico. O que é o bullying? Então, bullying, hoje nós temos um conceito legal, né? Então, bullying são atos repetitivos, atos sistemáticos de intimidação, onde o agressor acaba, de uma forma ou outra, intimidando a vítima, quer com ações que são voltadas para o lado moral, ou para o lado material, ou para o lado físico, né? Com xingamentos. Aí a gente fala que isso é do lado moral. Então, são ações repetitivas, sistemáticas, de uma agressão ou de uma intimidação. E aí, cada ação que é voltada, que pode ser caracterizada como bullying, ela acaba tendo um verbo. E os crimes são caracterizados pelo verbo, né? Então, por exemplo, assim, quando você estraga um pertence de um colega, vamos dizer um exemplo de um bullying na escola, né? Chega um aluno novo, veio de um bairro diferente, então começam a dar apelidos para esse aluno, né? Que a gente fala assim que é um isolamento geográfico, né? A pessoa vem de outra região para uma região nova, né? E acaba sendo intimidado por essa situação. Então, não só essa intimidação moral, né, que mexe com a parte psicológica da pessoa, então pode pegar um pertence de um aluno, né, desse aluno, e estragar, pegar, por exemplo, uma mochila, chutar, rasgar a mochila, arrebentar os cadernos, né, e isso bullying também. É bullying também, é o bullying material.
Então, danificar é um ato, né? Você danificou um objeto material da pessoa, né? Então, isso caracteriza como um crime, certo? Por exemplo, assim, existem situações de ocorrência nas escolas mesmo, porque a gente ouve as histórias, né? O aluno acaba tendo que passar assim junto a um grupo de outros alunos, né? Esse que está sofrendo essa intimidação e acaba levando chutes, né? Pontapés, tapas, né? Na cabeça, na orelha. E isso daí também é caracterizado como um crime, que está lesionando uma pessoa. Então, são vários graus, né? são vários graus, entendeu? Então, tudo parte de um verbo, de um ato que pode caracterizar com os diversos crimes. E aí né? você citou danificar, lesionar, xingar, humilhar, isso. São várias coisas São que podem acontecer. vários atos que são caracterizados depois dentro do Código Penal, podem ser caracterizados como crimes, né? Mais graves, leves, né? De acordo com a ocorrência que deve ser analisada, se chegar até uma situação assim, né? Grave. E o bullying, ele só acontece no ambiente escolar ou ele pode acontecer em outros ambientes, por exemplo, do trabalho? Pode sim. O bullying, hoje tem sido dado mais ênfase no bullying nas escolas, porque nós estamos vendo na TV, né, vários casos, né, de grande repercussão, né? Mas pode acontecer em universidades, pode acontecer em casa, junto com a família, sabe? Às vezes tem assim um tio, um primo que começa a fazer algumas brincadeiras e aquilo fica repetitivo, né? Veja que a característica do bullying é essa intimidação repetitiva, deve existir uma recorrência do ato. Né? E isso vai causando um transtorno tão profundo e tão grande na vítima que aquilo lá pode começar a repercutir na sua própria personalidade, sabe? Na sua parte psicológica. E às vezes a repercussão é tão grande nessa parte psicológica que a pessoa pode até ficar doente. E aí você estava falando, né? Voltando, no local de trabalho, pode ocorrer, sim, essas brincadeiras de colegas de trabalho que dão apelidos, né? A pessoa, às vezes, não aceita aquele apelido que é dado, né? E chega, começa a ficar com má vontade de ir trabalhar. Aí aparece, assim, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, né? Que são os resultados daquela parte psicológica afetada e acaba repercutindo no físico, né? Acaba somatizando. Sim, você citou várias consequências para a vítima, né? Então, tem consequências e podem ter consequências sérias para a vítima essa prática do bullying. Pode sim, Carol. Assim, o bullying, ele a princípio, assim, pode parecer uma brincadeira, né? Sempre começa como uma brincadeira, né? E o agressor, ele sempre se acha, assim, o bonitão, o fortão, né? Aquela pessoa que tem uma visão junto àquela comunidade. E isso pode ser na escola, pode ser na universidade, no trabalho. Às vezes, dentro da família da gente, a gente tem um parente que é sempre aquele que mais aparece em tudo, né, e fala o que pensa, sem pensar no que pode ocorrer das palavras, né, no que pode afetar as pessoas, né. Então, o agredido, né, aquela pessoa que sofre bullying, principalmente na escola, isso causa um transtorno muito grande, porque, veja bem, o aluno ele tem que ter uma frequência na escola. Né? Ele tem que ir todos os dias na escola, pelo aprendizado, que é dado uma matéria que ele tem que ter esse segmento, e também pela frequência. E aí ele acaba ficando chateado de ir na escola, eu quero faltar, hoje eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de estômago. Está sendo prejudicado. O caso da dor de estômago, eu já ouvi casos assim de coordenadoras que sentaram, coordenadoras de escola que sentaram do aluno comigo para contar que alunos sofrem de dor de estômago, vão fazer consultas médicas,
e não há uma causa aparente, porque geralmente o ofendido ele fica quieto, ele não conta para o pai, para a mãe, ele não se abre com os adultos, não se abre nem para os professores, para os funcionários da educação, para que alguma providência seja tomada, mas também não se abre para os pais. Então é uma dor contida, né? Fica aquele sofrimento. E sabe o que infelizmente acaba ocorrendo? Até suicídio. Né? A pessoa vai naquele sofrimento, as outras pessoas não vão percebendo que aquela criança está apática, que está sofrendo e pode chegar a suicídio. Existem alguns casos, né, de pessoas que a gente tem conhecimento pela internet, as histórias, né, de pessoas que chegaram ao suicídio porque a dor foi tão dilacerante que ela preferiu tirar a própria vida porque não encontrou meios de se encaixar novamente na sua vida junto à escola, junto à família, né? E falando dessa vítima, né, e ainda pensando nessas consequências, o que ela pode fazer para enfrentar essa situação? Não só a vítima, mas também uma rede de apoio, o que outras pessoas podem fazer e ela própria também. Sim, então, geralmente a pessoa que sofre bullying, e a minha temática é mais voltada para as escolas, né, para os adolescentes, né, eles não conseguem se abrir. Então, o que a gente fala, né, o que a gente, nas nossas palestras, né, a gente pede para que o aluno leve ao conhecimento de um funcionário da educação ou de um professor que tenha um melhor contato, que se dê bem, que tenha essa liberdade de contar o que está acontecendo, né? Uma empatia, né? Isso. E aí passar de forma assim real tudo o que está acontecendo na situação da agressão e com ele intimamente também, para que seja levado para a diretoria. As escolas têm um diário onde pode ser anotado essa ocorrência, pode ser chamado o pai e a mãe da vítima e do agressor também, para que juntos sentem e conversem sobre essa situação. Porque, veja bem, é muito importante também que essa vítima, ela se sinta bem de contar para um pai ou para uma mãe. Mas, infelizmente, o que a gente ouve comumente falar é assim: você contou para sua mãe o que acontece? Ah, eu contei, mas ela falou, se vira, dá seu jeito lá, se vira que isso é problema da escola, apoio, né? Isso é uma brincadeira da escola, você tem que passar por cima disso. Só que, às vezes, a criança não consegue passar por cima disso, sabe? Porque é muita mágoa que carrega, né? Então, os pais também devem olhar com cuidado qualquer reclamação do filho. Obviamente que, às vezes, a criança usa a reclamação como um apoio, né, para fazer aquilo que ela quer, né? Mas eu acho assim que os pais, ao ouvirem uma criança reclamando de alguma ocorrência na escola, do que está sofrendo, os pais têm que ir atrás, têm que ir falar com a coordenadora. E por que isso? Porque esse problema só pode ser resolvido em comunhão, escola e família, né? Porque o agressor, a gente tem que falar um pouquinho do agressor também, sabe, falar. Carol? O agressor, ele não é assim, por ser simplesmente, ele nasceu agressor. Nasceu mal, vamos dizer, não, né? A pessoa não nasce assim, a pessoa ela pode nascer com uma tendência, e essa tendência pode ser cultivada dentro da própria casa, né? Quando a gente vê uma agressão de um pai contra uma mãe, uma própria mãe agressiva, né? Tem que entender todo o contexto. Isso, então a pessoa acaba se criando no meio da agressão e vê que a imposição, o respeito é colocado através da agressão. Essa é uma visão que tem na família, que pode ser pelo pai, pela mãe, pelos avós, por alguns tios, primos, né? Qualquer imagem que tenha de situações de imposição com agressividade leva aquela criança,
o adolescente que já tem uma tendência a praticar isso para se fazer valer, né, daquele status dentro da escola, né? E vamos falando assim do agressor, né? E talvez se você quiser puxar para alguma legislação, aí eu não sei. Esse agressor, né? Normalmente ele deve ser punido ou ele deve ser reeducado? O que normalmente acontece? Então, Carol, as leis que nós temos no Brasil hoje, que é da intimidação sistemática, ela deu um conceito para o bullying, né? Ela deu um conceito, porque o bullying é uma palavra de origem inglesa, né? Que significa fortão, né? Fanfarrão. E aliás, essa palavra bullying foi designada para esses atos, né? Para essas ocorrências, depois daquele incidente naquela escola nos Estados Unidos, Columbine, né? E onde morreram alguns alunos, né? E foi perpetrado por alunos que tinham sofrido bullying. Foi detectado depois, né, que quem praticou esse ataque foram alunos que sofreram bullying. Então, um estudioso da área da educação e da psicologia, ele houve por bem denominar como bullying esses atos. E aí ficamos, então, desde 99 com esse tema bullying, porque antes não existia, né? Pelo menos no tempo que eu ia para a escola, mas não tinha o bullying, mas não tinha o conceito, né? E aí começou-se a falar que esses atos, né, repetitivos de agressão material, e moral e físico, né, mental, era bullying, né? E aí, em 2015, saiu uma lei aqui no Brasil, dando um conceito para o bullying como intimidação sistemática, né? Que são esses atos repetitivos de agressão. E nessa lei caracterizou algumas formas das agressões, que é o que eu tinha falado para você, que pode ser moral, material, tem até a sexual, né, que é a intimidação de um aluno, fica intimidando sexualmente uma colega de classe, né? Existem várias modalidades da prática, né? E essa lei veio acertar, né? Veio elencar todas essas modalidades para que se encaixem os crimes do Código Penal, né, nos atos caracterizados como bullying. E depois, agora em 2018, saiu uma outra lei propondo, né, uma modificação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aonde deve ser inserido nas escolas ações voltadas ao bullying, como palestras, rodas de conversa, encenação de peça teatral com uma situação de bullying, sabe? Então, são várias modalidades de ações que podem ser feitas para trazer, né, para os alunos que sofrem ou que praticam o bullying, né? Sempre são para os dois lados, né? Isso, porque não adianta, não é porque tem o nome de vítima aquele que sofre, mas o agressor também sofre. A gente parte de um princípio que o agressor passou por alguma situação que levou com que ele, uma situação de sofrimento que o transformou nesse agressor, né? A gente falou bastante assim de legislação e legislação federal, né, que vale para o Brasil todo. Essa de 2015 que estipulou o que é conceitos, etc, né? E no âmbito local, tem alguma coisa que a cidade, políticas públicas, enfim, ações no âmbito mais localizado do município pode ser feito? Pode ser feito, Carol. Eu acho que cada município tem um interesse, né? Agora, cada município pode sim, analisando a situação de cada cidade, as ocorrências de bullying, tentar fazer um levantamento para ver se existe muita ocorrência de bullying nas escolas. Os municípios podem fazer leis regulamentadoras, sim, né? Dando a prática, né? Mas poderia haver algum envolvimento na área de psicologia. Sabe, Carol, é necessário que as crianças que sofrem bullying, elas tenham um acompanhamento de um psicólogo.
Aliás, eu tenho um ponto de vista que em cada escola deveria ter um psicólogo, sabe? Porque o agressor tem que passar por uma terapia, e uma terapia complicada. A terapia do agressor, pelo que eu pude estudar, né, porque eu não sou da área da psicologia, mas pelos casos que eu li, a terapia do agressor é muito mais complicada do que a terapia da vítima, né? Porque a vítima, na verdade, acaba fazendo uma terapia para poder expressar os seus sentimentos que estão guardados, né? E o agressor, ele já vem com um ódio, uma raiva, uma agressividade dentro dele, então é mais trabalhoso. Sim. Eu acredito, no meu ponto de vista, né, no que eu tenho vivenciado esse tempo todo, que o poder público municipal poderia colaborar, intervindo com uma assistência para a área de psicologia, sabe? Tivéssemos aqui em Botucatu um lugar onde as escolas pudessem, só voltado para isso, Carol, nós temos áreas de psicólogos aí que dão atendimento a vários segmentos da cidade, mas que tivéssemos essa sala de atendimento ao bullying, né? Com psicólogas, com terapeutas, fazendo terapia para dar esse suporte para as escolas. As escolas daqui de Botucatu, onde eu dou palestra, apresentam vários casos de bullying, né? E aí, até falando desses casos, né? A gente teve alguns casos recentes. Teve o da escola de Suzano, sim, que entraram e mataram alunos, então bem grave. Aqui em Botucatu também, ano passado, saiu uma notícia de um caso de bullying que terminou com uma briga, que até um dos alunos saiu ferido com estilete, né? Então, esses casos graves são sinais de alerta, acabam, Carol, alertando, né? São sinais de alerta. Veja bem, no caso de Suzano, Carol, eu não, pelas notícias que eu pude acompanhar, muito embora algumas notícias falassem que é caso de bullying, né? Os indícios pelo agressor não ter estudado na escola, sabe? Por eles terem uma ligação com alguma facção aí, né? Não me pareceu ser um caso de bullying. Talvez eles não terem sofrido bullying, talvez alguma coisa voltada para a figura de professor, a figura de um funcionário da educação, sabe? Por quê? Porque estavam, eles tinham armado uma estratégia, né? 3 escolas seriam atacadas, né? E geralmente o agressor de bullying, o que ele faz? Ele guarda aquele ódio, aquela raiva, que nem daquela escola Castro Alves, lá de Realengo, do Rio de Janeiro, de 2011. Esse seria um caso mais específico. Esse foi. Esse estudou na escola, ele teve problemas na escola de bullying, falta de aceitação pelas meninas, ele não era aceito pelas meninas, e parece até que ele gostava de uma das meninas que estudavam lá. E aí ele saiu e aquilo foi se transformando numa situação tão ruim dentro dele que acabou virando para o mal, né? Porque foi pego o computador dele, viu que ele estava... virou uma tragédia porque ele pegou a arma, ele colocou na mochila, ele entrou na escola como ex-aluno e atirou indiscriminadamente, né? Ali, se eu não estou enganada, deve ter morrido, acho que cerca de 11 ou 12 pessoas, não sei. Não lembro muito bem, mas teve muita morte lá. Vamos dizer, um ícone aqui no Brasil dessa tragédia, desse tipo de tragédia. O ano passado também teve, lá em Pernambuco, numa escola, veiculou na internet, eu vi essa notícia na internet, no Agreste, lá de Pernambuco, um aluno negro que estava sendo maltratado, né? Estava sendo diferenciado pelos outros alunos, então estava sofrendo o bullying pela raça dele, né? E aí teve uma rebelião na escola, sabe?
porque o irmão dele acabou filmando isso e os alunos que eram a favor dele acabaram fazendo uma rebelião. Esse vídeo saiu na internet e teve uma repercussão muito grande na cidade, fizeram passeata, sabe? Então isso também é uma coisa que o povo, os alunos tentaram ajudar o ofendido, né? A vítima, né? E aí entra até numa questão, dessa questão do ajudar, né? A gente falou bastante do agressor, falou da vítima, e as pessoas que às vezes estão só presenciando, elas podem fazer algo também? Cabe a elas? Podem e devem, né? Existem 2 tipos de testemunhas que a gente fala. Aquela testemunha que está só vendo o que está acontecendo, né? E ela pode conversar com a vítima, né? Para tentar ajudá-la, e pode também conversar com o agressor e pode inclusive levar para um funcionário da educação, pode conversar com o pai e a mãe, porque presenciou. A testemunha também tem que tomar alguma iniciativa. E existem aquelas testemunhas que andam junto com o agressor, sabe? Aquele grupo de crianças, de adolescentes, eles não fazem nada, mas estão andando atrás do agressor. Eles estão vendo o que está acontecendo. Porém, diante da gravidade do que está ocorrendo e diante da inércia dessas pessoas que acompanham o agressor, elas passam de testemunhas para coagressores, entendeu? Então, os casos, eles têm que ser analisados de uma forma isolada. Não é porque existiu um caso assim que... Não, cada caso é um caso, cada caso pode se transformar numa dor mais ou menos profunda na vítima, tem que ver os motivos do agressor. O que a gente sempre pede nas escolas e a gente orienta, né, é que as testemunhas procurem a vítima, tente manter uma relação de amizade e falar assim, por que será que está acontecendo? Você conseguiu detectar por que estão praticando esse ato contra você? Para que a vítima entenda o que está acontecendo. Porque o que acontece com a vítima? Ela vai ficando numa passividade, numa vitimização que não deixa ela enxergar mais nada. Ela só vai se enxergar uma coitadinha. Sendo que a vítima, o que ela tem que fazer? Ela tem que se expor, é ao contrário, sabe? Ah, então, estão fazendo isso comigo? Não, eu vou ficar em pé de igualdade. Não, eles vão se vitimizando mais. Então, um coleguinha que seja testemunha é ótimo nesse caso para, olha, vamos lá conversar com a diretora da escola, vamos conversar com a professora, quer que eu vá na sua casa contar para sua mãe o que está acontecendo? Então, o colega pode ajudar desta forma. E por incrível que pareça, nas conversas que se tem de orientação com todas as partes envolvidas, a gente sempre solicita, a gente sempre orienta que eles troquem desculpas, tanto o agressor quanto a vítima. Por quê? Porque o agressor só está fazendo uma agressão porque alguma coisa, alguma situação aconteceu que o incomodou. Então ele toma aquilo como um motivo para a agressão contra aquela determinada pessoa, entendeu? Então, por incrível que pareça, a sugestão é que se deem as mãos, que se abracem e que peçam desculpas, né? Há muitas situações que a gente pode resolver com conversa, com rodas de conversa, né? Colocando as testemunhas, o agressor, a vítima, pais, professores, funcionários da escola, para tentar minimizar a situação. Enfim, eu acho que o bullying, para quem está principalmente nesse cenário escolar, né? Não só os alunos, como você falou, os professores, os inspetores, os pais, né? Estão envolvidos com esse assunto, precisam estar por dentro, né? Precisam. Tem algum último recado que você gostaria de passar? O que fazer? No caso dos pais, a gente falou bastante das vítimas, dos agressores, agora dessas testemunhas. Então, como agir, o que deve ser feito para a gente apoiar essa cultura de paz que a gente fala nas escolas, né? O que cada um desses atores pode realmente fazer. Sim.
Eu queria falar que os pais devem ensinar seus filhos a olharem o próximo como a si mesmo. Quando a gente respeita o próximo como se a gente estivesse respeitando a nós mesmos, a vida melhora, né? Porque eu não gostaria de ter uma dor, portanto, eu não quero que o meu próximo tenha essa dor. E essa orientação tem que vir dos pais, tem que vir lá do berço, sabe, Carol? Tem que vir do berço e, às vezes, os pais não conseguem fazer isso. É uma situação difícil. Por quê? Porque você tem que ensinar seu filho a amar o próximo. É isso que está faltando. É isso que falta. Amor ao próximo. O respeito, né? Baseado o respeito, o amor ao próximo, para você não querer para o outro aquilo que você não quer para você. Né? E é tão básico, mas tão difícil também. É muito difícil, é muito difícil. É difícil a gente educar os filhos, eu sei. Nós estamos numa época muito ruim, que a gente vê agressividade em tudo, né? Agressividade nas coisas mais simples, né? Pessoas que respondem mal uma à outra. A vida é difícil, então a gente está na correria, a gente não dá um apoio para o filho, né? Não consegue acompanhar. Então, os pais podem ajudar quando eles passam a participar mais da vida cotidiana dos filhos, né? E dando essa riqueza para o mundo, né? Que é o amor ao próximo. Eu costumo falar isso nas minhas palestras, sabe? Que se a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente não faz nada de mal para o próximo. E é isso que o agressor tem que ter nele, né? É isso, o recado final. É isso. E a OAB continua. Nós, como eu falei para você, nós somos os advogados que participam dessa comissão, são voluntários, né? Em prol da nossa comissão, que é da OAB, e a OAB acaba prestando esse serviço voltado para a sociedade civil, né? Nas escolas e em qualquer outro segmento que seja necessário de uma orientação, né? A OAB sempre está presente. Sim, então obrigada, e fica essa ação da OAB de combate ao bullying, e você ouviu um pouquinho do tema aqui no Conexão OAB de hoje sobre bullying. Esse vídeo fica na nossa programação durante o mês, agora até de férias escolares, retorno às aulas, para deixar o recado, e também no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima.